Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 11 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Buscando as Multidões. A lição de hoje está baseada no livro de Mateus, capítulo 9, do versículos 35 até 38, e também Mateus, capítulo 4, dos versículos 23 até 25. E o que nós vemos aqui, que a missão do Mestre Jesus mostrou um Criador do universo muito preocupado com a salvação das pessoas. E ele sempre mostrou amor e misericórdia para com todas as pessoas. E ele trabalhou muito para a inclusão de ovelhas perdidas que se encontravam em outros apriscos, né? E ovelhas que estavam aflitas, desamparadas, né? Que precisavam de um pastor. E as multidões que se encontravam assim nas cidades e povoados, né? Foi justamente esses lugares que esse grande pastor Jesus resolveu proclamar o Evangelho. O amor e a compaixão, ela sempre foi o ponto central do ministério de Cristo, que até ele chora por Jerusalém devido ao seu estado espiritual e pelas pessoas, né, as multidões anônimas, né, em que o evangelho não havia alcançado, né, pessoas que estão sofrendo, né, aprisionadas pelo inimigo. E ali Jesus revela um grande amor altruísta, né, com preocupações assim pelas populações inteiras, né, de multidões que se encontravam em outras cidades, pessoas que estavam assim aflitas, né, dentro dos desafios urbanos. E ele desejava que mais pessoas fossem alcançadas, né, pelo Evangelho. E assim, em Mateus 9:38, ele nos alerta para que nós possamos orar para que mais missionários, mais trabalhadores apareçam para executar a obra que ele iniciou nesta vinha. Pessoas assim que sejam comprometidas, né, missionários consagrados, que eles estejam alinhados, né, com o coração dele, Jesus. Que também essas pessoas, esses missionários, que eles possam ter compaixão e disposição para pregar. Seja lá nas cidades urbanas, nos grandes centros, né? Porque Cristo sabe das dificuldades, o que é proclamar o Evangelho nessas áreas. E já em Mateus capítulo 4, versículos 23 até 25, o escritor desse livro nos mostra todos os tipos, né, de pessoas que seguiam a Jesus. Eram multidões famintas e aflitas, né, por curas, por conhecer a Jesus, saber da verdade. E essas pessoas formavam aquelas grandes multidões de regiões da Galileia, de Decápolis, né? E assim, né, depois do encontro de Jesus assim, com os fariseus, que sempre estava encontrando nas suas andanças ali, Jesus se retirou lá para Cafarnaum.
E ele atravessou toda a Galileia e dirigiu-se para as regiões montanhosas que faziam fronteiras, né, a região ali da Fenícia. E olhando assim para o oeste, assim, avistava aquelas planícies das antigas cidades, né, de Tiro, né, e Sidom, com aqueles templos assim, templos, né, pagãos, aqueles luxuosos palácios, mercados e aqueles portos assim cheios assim de pessoas, de multidões, né, que não conheciam a verdade. Embora a maior parte do ministério público de Jesus tenha sido realizada, né, em território judaico, é notável, né, o número de registros, né, que nós encontramos dos seus contatos pessoais, né, com os gentios, né, ou os estrangeiros mencionados nos evangelhos. E Jesus chegou até a afirmar que ele tinha outras ovelhas fora da comunidade judaica, que está lá em João 10,16. E por meio da sua vida e ministério, Cristo dá ordem para que seus seguidores, seus discípulos, né, fizessem outros discípulos de todas as nações, que está lá em Mateus 28, versículos 18 a 20. O ministério de Cristo consistia em 3 ações: ensinar, pregar e curar. E ele sempre estava rodeado assim de pessoas, de multidões que o seguiam por toda parte por onde ele andava, em busca de ouvir e ver o mestre falar, que não se importava em comer com publicanos, pecadores, doentes, quem já fosse, que fala em Mateus 9:11. E todos eram igualmente importantes para Jesus, porque ele veio salvar a todos. E esse tratamento uniforme foi demasiadamente ofensivo, né, para os piedosos escribas e fariseus. Eles não podiam tolerar a verdade de que para com Deus não há acepção de pessoas. E isso está mencionado no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 11. E apesar, né, dos desafios, tanto externos como internos, Jesus graciosamente estendia o chamado para a sua missão em todas as cidades, né, e zonas urbanas. Fosse no centro ou áreas urbanas, ele era movido por compaixão pelas multidões, né, e desejava ver mais seus discípulos trabalhando, né, em favor dessas pessoas, buscando a salvação de todos. Muitas pessoas se perguntam como é Deus e se ele realmente se importa com elas. Alguns procuram conhecer a Deus à sua própria maneira, chegando a formarem suas opiniões, sejam positivas ou negativas, sobre o que é Deus, baseadas em experiências às vezes ruins que enfrentaram, né? E não procuraram saber quem é Deus através da sua palavra, as Sagradas Escrituras, para conhecê-lo melhor e também saber que nós estamos diante de um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. A resposta para saber quem é Deus e como é o seu caráter está na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, que quando esteve entre nós, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai, que está lá em João 14, versículos de 1 a 14. É só saber das atitudes de amor, de compaixão e misericórdia de Jesus que saberá quem é Deus.
Jesus era movido por compaixão das multidões com a qual ele se encontrava nas cidades, quando ele esteve conosco, né, proclamando as boas novas. Alguém pode até não entender, né, a profundidade, né, do amor de Cristo, mesmo vendo as multidões que o procuravam, que eram anônimos, né, que viviam nos povoados de cidades, mas você pode procurá-lo através da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, está lá sobre Jesus. Mas isso às vezes requer orações, conhecer a sua palavra, ou talvez missionários consagrados que ele pode perfeitamente dar explicações, eles estão preparados para isto, para justamente proclamar o Evangelho eterno, a fim de que os motivos de amor sejam como os de Cristo e possam fazer parte do seu grupo de discípulos, né? Porque Jesus quer que cada vez mais aumente o número de pessoas que falem do Evangelho eterno e leve a salvação para essas pessoas. Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus, quando esteve entre nós, sempre onde havia necessidade, onde pessoas estavam precisando de ajuda, ele sempre procurava auxiliá-los da melhor forma possível. E Jesus compreendia perfeitamente o estado emocional no qual as pessoas naquele tempo passavam, assim, né? Como ovelhas que não tinham pastor, que diz ali em Mateus 9:36. Compaixão era uma das qualidades que moviam o nosso Senhor Jesus. E hoje, eu e você, nós somos chamados a serem movidos também pela compaixão, no propósito de nós socorrermos as pessoas necessitadas, pessoas injustiçadas, pessoas que passam necessidade e precisam da nossa ajuda, e buscar mostrar a esses sofredores e apresentá-los a Jesus. E ele deseja que mais pessoas trabalhem nessa missão para atender ao caído, aqueles que passam fome, as pessoas discriminadas, as viúvas, os refugiados que estão aflitos, né, como ovelhas que não têm pastor. Amigos, Jesus mencionou e apontou como estava o mundo naquele momento para os discípulos e de como estaria o mundo no futuro. E convidou esses discípulos para uma grande missão, e no mesmo instante eles o seguiram, que fala lá em Mateus 4:22. E Jesus com seus discípulos, eles percorriam toda a Galileia, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Ele estava entre o povo e ainda mandou que os discípulos chamassem aqueles que gostariam de ser curados. E Jesus ia ao encontro do povo nem além do Jordão, e numerosas multidões o seguiam, que fala em Mateus 4:25. E essas pessoas, elas vinham da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e também os gentios da região costeira de Tiro e Sidom, que era uma parte da Fenícia, ao longo do mar Mediterrâneo e noroeste da Galileia. E foi para essas terras estrangeiras como Tiro e Sidom, Jesus foi para promover o ensinamento e crescimento dos seus discípulos. E uma das viagens mais importantes e missionárias transculturais para um aprendizado desses seus discípulos. E o que nós vemos que pessoas enfermas que se apresentavam para curas, elas tinham 3 dimensões da natureza humana que os discípulos deveriam aprender, como
doenças espirituais, que eram os endemoniados, né? Doenças mentais, que eram os lunáticos, né, e loucos, doenças físicas, né, que eram paralíticos, né, coxos, onde Cristo mostrou que ele tem poder para curar todos os tipos de enfermidades. E Jesus nos faz um convite para todos nós hoje. Vinde após mim, que está lá em Mateus 4,19, para nós participarmos nas buscas das multidões, para que nós possamos levá-las aos seus pés, para que eles alcancem a salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a ter o devido entendimento e você sente no desejo de você ser um desses discípulos para buscar multidões e trazer aos pés de Jesus. Mas quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.